Olá, seja bem-vindo a essa série dos bastidores do documentário André Matos, Maestro do Rock. Eu sou Anderson Bellini, diretor e idealizador desse projeto, e se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu comentário, ative o sininho para você receber mais sobre os conteúdos que a gente posta nesse canal. Toda semana tem vídeo novo nesse canal. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos contar a segunda parte dos bastidores da entrevista com o Maestro André Matos. Se você não viu o primeiro vídeo ainda, volta e assiste aqui no canal o primeiro e o segundo vídeo dessa série, que já está disponível aí para você não perder o fio da meada. Fala galera, antes desse vídeo eu gostaria de falar pra vocês que a gente tem uma lojinha do documentário onde a gente vende nossos produtos oficiais do filme, e esses produtos ajudam muito que a gente continue lançando os filmes, continue fazendo esse conteúdo pra vocês. Então entrem na nossa lojinha, temos camisetas, temos DVDs dos filmes, Funko, temos boné, temos agasalho, material muito exclusivo pra vocês sobre o filme André Matos, Maestro do Rock. Entre lá agora e compre já o seu merchandising oficial André Matos, Maestro do Rock. Nos ajude a continuar com esse trabalho aí. Bom, vamos lá da onde a gente parou. A gente parou na semana passada contando que o André ficou 1h30 na entrevista contando só sobre o Viper. Que eu falei, nossa, eu vou ter que cortar tudo isso, porque o documentário é do Angra, não vou colocar tudo isso do Viper. E depois, isso me fez, assim, muito feliz, porque foi uma dádiva ele ter gravado isso pra mim. E vocês sabem por quê, porque depois o documentário virou do André, né? E eu vou contar isso pra vocês mais pra frente, nos próximos vídeos, como foi a mudança do documentário do Angra para o documentário do André Matos. Então voltamos lá ao dia 24 de fevereiro de 2019, o dia que a gente gravou com o André Matos. Depois dele contar muito sobre o Viper, ele começou a contar sobre o Angra, né? E aí a gente começou a perguntar do início, ele... vocês viram no episódio 2 tudo que ele conta de como eles se conheceram na faculdade, o André com o Rafael e com o André Bastos, como eles começaram a moldar o que era o Angra, né? Então ele começou contando em detalhes. O André foi muito detalhista nessa entrevista. Eu tenho uma coisa pra contar que foi muito divertida. Acho que com umas 2 horas de entrevista, o André tava contando justamente sobre esse começo do Angra, e ele parou assim, ficou assim um tempão parado, assim. Eu perguntei, né, André, tá tudo bem? Ele falou, vocês estão ouvindo? Ouvindo o que, André? E ninguém tava ouvindo. E a gente tava com microfones super sensíveis, né? O Renato, que tava, monitorando os áudios, olhava pra mim e falou, não tô ouvindo nada. Ele falou, tá rolando um barulho vindo da parede ali. Aí ele saiu, ele levantou e botou o ouvido assim na parede e falou, tem alguma coisa aqui na parede? A gente, o que anda? Falou, sei lá, um fantasma aqui nessa parede. E aí ele botava o ouvido assim. Ele falou, não, tá rolando um Faustão forte aqui nessa parede. Olha aí. Então é o seguinte, ou eu tô ouvindo fantasma, ou tem alguém falando num celular aqui, ou... Tá vazando em algum lugar? Tem? Não. Eu também acho que uma hora eu ouvi alguma coisa também. Parece que foi de criança. Morreu alguma criança aqui na cidade? Enquanto eu trabalho aqui, não. Vou cortar, gente. Cortou. Tá rolando um Faustão forte. Tá vazando? Agora eu ouvi um pouquinho, eu falo isso, eu ouvi uma vozinha. Não pega nada. Não, nada de... Não vai atrapalhar, mas agora eu ouvi. Né? Agora eu ouvi. Não é uma criança morta. Não. São várias. Sorte que o Renato nunca cortava as nossas entrevistas, então tem esses momentos incríveis do André. E aí tava vazando uma frequência de televisão, né? E era muito estranho num estúdio que é totalmente isolado ter isso, e nenhum de nós estávamos ouvindo aquilo, para vocês verem
né, a qualidade do ouvido absoluto que o André tinha, né, de um maestro, né? Então eu queria trazer essa curiosidade aqui para vocês. Então continuamos a entrevista lá com o André. Uma das curiosidades que a gente perguntou pro André, que não foi pro filme, foi quando a gente perguntou sobre o EP Evil Warning. Ele não sabia, ele não lembrava muito, então ele confundia muito a cronologia dos fatos, né? Eu tinha que, às vezes, colocar ele na timeline, né? Assim, tipo, ó, não, isso foi antes disso daqui. Ó, não, isso aqui foi depois, André, isso que você tá falando foi depois. Porque ele confundia um pouco né, a ordem dos fatos, né? Isso me pôs em prova, né, o meu conhecimento sobre a carreira do André, a carreira do Angra, né? Porque ali eu tinha que ficar esperto, porque senão ele confundia as coisas ali, né? Então você pega alguém que estaria despreparado ali e acabar gravando o André falando besteira, né? Dando um exemplo disso, ele confundiu o EP Evil Warning, remixou algumas músicas na Alemanha depois que o Angels Cry saiu, tinha músicas que eram do próprio Angels Cry. E ele falou, não, tinha uma música inédita lá. Ele me falou. Eu falei, não tem nenhuma música inédita. Ele falou, não, tem, Rain Nights. Eu falei, não, André, Rain Nights é do Fireworks lá na frente. Você gravou na Fireworks em 98. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho, absoluta. Aproveitou-se, né, a própria gravação e foi feito uma espécie de remix, mas tem músicas no EP Evil Warning que não existem em lugar nenhum. Não, acho que são as músicas. Rainy Nights? Rainy Nights é do Fireworks. Você sabe muito mais do que eu, né? Evil Warning. Angels Cry. Agora, com a ajuda do oráculo, né? É para isso que servem os historiadores, né, caralho? Porra! Então ele confundiu um pouco as coisas, né? Então foi até desafiador pra mim, assim. Como vocês lembram do vídeo anterior que eu falei que o André, ele ia me recompensar, né? Caso a gente conseguisse marcar na próxima semana, porque ele mesmo se confundiu com a data da gravação da entrevista dele, ele realmente me recompensou. Porque ele gravou durante 5 horas e meia comigo, sem parar. Ele não quis parar nenhuma vez. A gente gravou com ele durante 5 horas e meia direto. Ele contou toda a história dele no Angra. Lembrando, né, gente, como eu falei, esse documentário inicialmente era para ser do Angra. Então eu tava filmando ali com ele como um documentário do Angra. Então, quando ele contou sobre a saída dele do Angra, né, e como ele começou o Xamã, se encerrou a entrevista, né? Então a gente não gravou com ele, não que a gente não tenha material pro terceiro filme dele no Xamã ou na carreira solo, a gente tem muito material inédito gravado com o André, pelo Patrick, né, que era o cinegrafista dele, que filmou o André basicamente todo o momento dele no Xamã e também na carreira solo. Então a gente tem muitas entrevistas, coisas dele contando pra câmera sobre essas fases que a gente não gravou, inéditas, que ninguém nunca viu. Uma outra curiosidade é que depois que a gente terminou as gravações, ele me pediu um favor. Ele falou, cara, já que você tá com a câmera, com o equipo aí, você poderia fazer alguns vídeos pra mim, que eu preciso entregar pra uns produtores de uma turnê que eu tô fazendo de piano e voz. E eu lembro que a gente fez umas chamadas em vídeo pra ele, pra um show em Florianópolis, se eu não me engano, e um outro show em outro lugar que eu não me lembro. Tá valendo quando você quiser. Obrigado. E aí, galera, eu sou o André Matos e estarei com vocês em Florianópolis no dia 7 de março para descobrirmos juntos mais um tesouro escondido aí na ilha de Santa Catarina, o Teatro SIC. Vou fazer o música e voz aí com vocês. Puta, errei. Okay. Piano e voz. E ele também gravou uma chamada, a gente chama de greetings isso, né? Na área audiovisual. Ele fez uma chamada ali parabenizando pelo aniversário da Top Link, que é do Paulo Barão, né? Pelo aniversário que ia ser ali
próximo de 2 meses ali, ia ser o aniversário do Top Link. Então o Barão tinha pedido um vídeo pro André, né, pra ele passar na festa e tudo mais. E o André aproveitou ali e fez esse vídeo ali no set de gravação ali do documentário. Eu sou o André Matos, estou aqui para desejar um feliz aniversário de 30 anos. É 30 ou 20? Menor ideia. Acho que é 30, não? Bom, nós estamos tudo velho, né? O Barão tem quantos anos? O Barão é mais velho que eu, pô. Vai. Olá, eu sou o André Matos, estou aqui para dar os parabéns à Top Link pelos 30 anos de sucesso. Valeu. Mais uma curiosidade é que depois que a gente tava desmontando as coisas todas, o André ainda ficou ali conversando com a gente no estúdio, ali batendo papo. Eu lembro de conversar com ele assuntos que não tem nada a ver com Angra, nada a ver com Viper, com Xamã, com nada. A gente conversou muito sobre as teorias da conspiração que ele tinha de celulares, das pessoas, de alguém, se você tá com o celular no bolso, se você tá com o celular ligado, tem alguém sempre te espionando. Ele tinha umas teorias, tanto que o celular dele tinha tipo uma fita adesiva assim na câmera e também no microfone da câmera, do celular, que ele tirava só quando ele precisava falar. Pra justamente ninguém ouvi-lo, né? Ele falou, não, estão ouvindo a gente o tempo todo. Ou seja, se você tá com o celular aí ligado, estão ouvindo a gente o tempo todo. Então, isso daí vai ser, um dia, isso vai ser usado contra a gente. Ele falava muito de redes sociais, né? De que as pessoas expõem muito sua vida na rede social, que isso tá virando um banco de dados, que um dia isso vai te cobrar, a vida vai te cobrar muito pelo que você fez e você mostrou na tua rede social. Assim, por que você... Eu tenho a impressão de ser meio avesso, assim, à rede social. Completamente. Ficamos confabulando ali, horas ali, até desmontar. Até o momento que o cara do estúdio precisava fechar o estúdio, né? Porque a gente ficou ali muito tempo falando, né? A entrevista era pra ser 2 horas e meia, durou 5 horas e meia. E o cara ainda segurou o estúdio pra gente lá, ainda a gente desmontar e bater no papo, sem pressa pra ir embora, e o cara segurando. Chegou uma hora que o cara falou, meu, preciso ir embora. E aí ele fechou o estúdio e a gente ficou pelo menos mais 1 hora e meia na frente do estúdio, com tudo apagado na rua, conversando. Fiquei conversando com o André, assim, horas e horas ali, né, sobre outros assuntos, né, dentro do estúdio e depois lá fora, né, até que começou a passar uma moto, passou umas 2, 3 vezes, a gente ficou preocupado. Falei, tá estranho isso aí, hein, vambora que isso daí vai, né, tá estranho. Então observando que tá parado aqui dentro, daqui a pouco cola alguém e leva nossa carteira, nossos celulares e tudo mais. E o André, não, vamos embora. E aí a gente decidiu ir embora. E assim, ele chamou o Uber dele chegou, ele me cumprimentou assim primeiro, né, e botou a mochila dentro do Uber, e aí ele voltou e me deu um abraço. O André nunca tinha me dado um abraço. E ele me deu um abraço. Ele falou, cara, obrigado. Foi muito bom pra mim. Então eu acredito que tenha sido uma conversa onde ele pôde abrir o coração dele. Coisas que ele contou que ele nunca tinha contado antes, ele contou nessa entrevista. Né? Foi muito reveladora. Nós mesmo, o tempo todo da entrevista, ficávamos nos olhando e perguntando, nossa, pô, sabia disso? Nossa, ele tá falando isso mesmo. Então foi muito reveladora a entrevista do André, e ele gostou também de ter falado, né? Então isso foi muito importante pra mim. Ele me deu um abraço e ele foi embora aí, voltou no carro, o Renato Villegas precisava ir embora, foi embora logo depois que a gente saiu do estúdio. Ele nem ficou ali com a gente ali na calçada, ficou eu, o Thiago e a Isabelle Miranda conversando, né, com o André. E o Thiago e a Isabelle estavam voltando comigo de carro, e o André foi embora, né, no Uber, e no carro, eu entrei no carro e fiquei, a Isabelle me falou, meu, tá tudo bem? Porque eu não falava nada, né, dela falou, tá tudo bem? Eu falei, cara, eu fiquei pensando, né, cara, o André me deu um abraço. O André nunca foi de abraçar ninguém, né, ele nunca tinha me dado um abraço antes. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu até me emociono um pouco, porque essa foi a última vez que eu vi o André, né, com vida, né? Eu vi ele no palco, óbvio, no show lá do Avantasia, né, mas no palco, né, era o André Matos, o artista, não o André Coelho, que a gente costumava falar, né, que é o André Matos, era o André no palco, e o André Coelho era aquele cara que a gente tava ali conversando sobre teorias da conspiração, entendeu? Então, foi a última vez que eu vi o André, e eu não sabia disso, né, então depois isso fez muito sentido pra mim, aquele abraço, que foi pra mim uma despedida. Bom, esse foi o vídeo de hoje.
Contamos sobre as curiosidades, sobre a gravação do André Matos. Se você quer saber mais alguma coisa, deixa o seu comentário aqui que eu mesmo respondo pra você. Antes de finalizar, pergunta do Doc. E a pergunta de hoje é: qual papo cabeça você teria com o André Matos se você tivesse a oportunidade? Ah, você não conhece o documentário? Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo todos os links para você poder alugar ou comprar o filme, os 2 episódios que a gente tem lançado até então. Agora mesmo, você pode comprar ou alugar. Os links estão aqui na descrição e eu tô deixando aqui também nos cards. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber o vídeo da semana que vem. Semana que vem tem novo vídeo aqui no canal contando mais bastidores da próxima entrevista que a gente fez. Nós estamos fazendo aqui esse documentário, aqui esse making of, essa série numa ordem cronológica. Então semana que vem tem a nossa próxima entrevista, os bastidores, vou contar para vocês o que eu puder contar. E deixa o seu like e se inscreve no canal. E também ativa o sininho para você não perder nenhuma dessas notificações. Vejo vocês na semana que vem. Aquele abraço.